Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer o diretor da Faculdade de Administração de Empresas da Universidade Santa Cecília e coordenador do Núcleo de Estudos Socioeconômicos, professor Júlio Simões Júnior, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: caminhões agora monitorados. Na Folha de São Paulo, em meio à tensão mundial, Dilma vê economia no rumo. No Estadão, Dilma dá tom eleitoral à despedida de ministros. No Santa Portal, deputado estadual Campos Machado visita a Unisanta e fala sobre eleições 2014. No site do Boc News, começam obras de manutenção em torno do Museu Pelé. No G1 Santos e região, família vive dentro de canos em Canal de Santos. No portal da UOL, em 2010 e 2012, empresas doaram mais de 4 bilhões de reais a campanhas de candidatos. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E o Brasil perdeu, no ano passado, em 2013, cerca de 200 mil postos de trabalho na indústria, caracterizando o chamado processo de desindustrialização do país. Em contrapartida, ganhou postos de trabalho em setores como o comércio e o da prestação de serviços, mas setores que pagam menos aos trabalhadores, até porque a qualificação exigida também é menor, a qualificação e a capacitação profissional. E assim o Brasil enfrenta problemas sérios nessa área, até porque na indústria o cenário é preocupante. A presidente Dilma alega que o país, do ponto de vista econômico, está no rumo, como se viu na manchete apresentada agora pela Paula Paparelli. Mas não é bem assim, as bolsas vêm caindo, o dólar vem subindo, a inflação também subindo. Enfim, o cenário é muito preocupante, especialmente neste ano eleitoral. No programa de hoje nós vamos debater todas essas questões e também saber a realidade da região metropolitana da Baixada Santista em termos de nível de emprego e índices de desemprego, conforme os últimos levantamentos efetuados pelo Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Universidade Santa Cecília. Mas tudo isso daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol entre nuvens. Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva no fim do dia. A temperatura varia entre 24 e 34 graus em Santos. E as ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. E as estradas? Tráfego intenso na rodovia Anchieta, sentido São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 22 e 18 e do 13 ao 10. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. Situação complicada na rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre os quilômetros 270 e 268, trecho de acesso aos terminais portuários. Já na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, trânsito normal. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 15 minutos em Santos e 12 no Guarujá. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida.
No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 4 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o diretor da Faculdade de Administração de Empresas e coordenador do Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Universidade de Santa Cecília, professor Júlio Simões Júnior, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. O calor dos últimos dias tem dificultado a vida de quem mora na região. Serviços públicos foram paralisados. Em São Vicente, o único posto do INSS na cidade não atende há 3 dias. O motivo? Os funcionários não aceitam trabalhar sem ar-condicionado. Ao todo, 45 funcionários trabalham nesta unidade do INSS em São Vicente. Segundo eles, um problema no ar-condicionado central transformou a rotina lá dentro insustentável. A peça quebrada, estamos aguardando a substituição dessa peça, tá? Então, não tem uma previsão, tá? Ela estava previsto que hoje estaria arrumado, mas não teve como, não foi arrumado. Aí mantivemos a porta aberta, estamos parados desde quinta-feira aqui, né? E a situação realmente lá dentro está insustentável, de tanto calor? O calor é muito grande, tá? Quando a gente está cheia, né, a temperatura chega a 45 graus. Em forma de protesto, eles cruzaram os braços nesta segunda-feira e os cerca de 400 atendimentos diários foram todos reagendados, aqui mesmo na porta de entrada. Seu Sandro está afastado do emprego por problemas de saúde. Veio até o INSS para renovar a licença médica, mas não conseguiu. Nós ficamos no vácuo, né? Nós ficamos numa situação mal resolvida, né? Não sabemos se voltamos, se conseguimos efetuar esse processo aqui dentro, né? Por causa de problemas que não são os nossos, né? A dona Sônia também não gostou do atendimento, teve que pegar informação com o segurança. Complicado porque eles querem muita informação e a pessoa que tem que informar mesmo, eu não consigo chegar na pessoa. A partir da manhã, mantendo o horário, né? O atendimento vai ser feito em Santos, tá? E todo o pessoal que está agendado tem que comparecer à agência de Santos. Pois é, essa questão do calor fortíssimo, calor senegalesco que todo o estado vem enfrentando, e nós aqui na região também, é uma situação que prejudica a todos, todos perdem. E no caso aí da agência do INSS de São Vicente, tanto os funcionários que enfrentam muitas dificuldades para trabalhar, como os usuários, que também não recebem um atendimento adequado e agora terão que ser atendidos em Santos. E o problema também é grave em diversas unidades de saúde que não contam com ventiladores, não contam com aparelhos de ar-condicionado e as pessoas sofrendo, as pessoas doentes não podem realmente padecer ainda mais com esse calor fortíssimo que nós estamos enfrentado. Mas o nosso tema hoje, professor Júlio, é a questão econômica do país, é a questão da geração de emprego, dos níveis de desemprego. E nós temos um dado, que é um dado trazido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que o Brasil perdeu no ano passado 200 mil postos de trabalho na indústria. Há um processo claro de desindustrialização do país. Por outro lado, setores da economia estão aquecidos, como o do comércio, da prestação de serviço, do ponto de vista de geração de empregos. O que, do ponto de vista estatístico, acaba dando uma certa equilibrada na situação. Mas o fato é que quando se perde um posto de trabalho na indústria, onde os salários são melhores, onde há maior exigência pela qualificação, pela capacitação, o país todo perde como um todo.
né? Porque ganha-se um emprego muitas vezes de operador de telemarketing, emprego de salário mínimo, emprego de vendedor de lojas de R$ 1,99, ou seja, há uma situação muito difícil, um cenário preocupante, especialmente neste ano. Como é que o senhor analisa essa situação do Brasil hoje, do ponto de vista econômico, com relação aos empregos, professor? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Rodolfo. Bom, desses 200 mil postos perdidos no Brasil, 60 mil estão no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, 60 mil? 60.500 para ser mais exato. A política econômica nossa, a questão do dólar que atingiu patamares mais elevados, a queda de consumo, tudo isso aí preocupa, né? Quer dizer, a falta de renda para movimentar esse setor aí preocupa, porque você acaba deixando de produzir, e deixando de produzir você elimina a mão de obra que estaria naquele momento ociosa, né? E é claro que, como se falou, é um setor que demanda assim, mão de obra qualificada, né? E infelizmente essa mão de obra depois ela vai ser aplicada em setores não tão necessários de ser qualificação. E isso daí também acaba criando, no meu modo de ver, uma outra complicação, que é com relação à questão psicológica do indivíduo, né? Aquele que já sofre o impacto da demissão e depois ele vai pegar o que seria para ele um subemprego, vamos dizer assim, em função da qualificação que ele tem. Então é preocupante. E levando ainda em consideração que, apesar de Santos não ter um campo industrial muito grande, um próximo aqui é Cubatão, mas os jovens não conseguem encontrar o seu emprego. Então aqui em Santos nós temos aí, a última pesquisa que foi feita, 10,3% de desempregados em Santos, que seria em torno de 21.200 pessoas, mais ou menos, desempregadas. Então isso é preocupante, porque você não consegue abrir postos de trabalho e fazer com que essa população que está saindo das universidades, principalmente, com conhecimento nas diversas áreas, acaba encontrando dificuldade em se encaixar nesse mercado de trabalho. Tá certo. Rodolfo Amaral, bom dia. Muito obrigado pela presença, Rodolfo, mais uma vez. Bom dia, Chico. Bom dia, Júlia. Bom dia, Paula. Bom dia ao telespectador. Chico, essa questão da desindustrialização não é uma novidade. Isso já vem ocorrendo aí há alguns anos, eu diria pelo menos há uma década, que vem se insistindo nessa direção, reclamando exatamente que o governo, em primeiro lugar, defina uma política industrial, algo que não se tem no país. Se incentiva investimentos em vários setores, mas investimentos nos chamados bens de capital que dão, na verdade, a alavancagem ao processo industrial, isso vem deixando de existir há bastante tempo. Somado a questões ligadas à carga fiscal elevada, tá? A juros elevados, há problemas aí na questão do câmbio. Evidentemente, o setor industrial acaba sendo abalado, em primeiro lugar, e quando se perde um emprego da indústria, como o Júlio lembrou, a indústria é um segmento que ele requer um treinamento mais longo para o profissional, uma especialização, e normalmente aquele que é desempregado da indústria, ele às vezes fica 20 anos na mesma atividade, só sabe fazer muito bem aquilo, mas só sabe fazer aquilo. A gente lembra do período aí em que a Cosipa, aqui, hoje os Minas, dispensou um grande contingente, como é que o pessoal ficava com dificuldade de se reenquadrar dentro do mercado. Então isso de fato é preocupante. Como preocupante também tem sido, ao longo do tempo, a colocação de jovens na faixa etária de 17 a 24 anos, certo? A participação desse contingente no mercado de trabalho varia de 18% a 20%, dependendo da localidade onde o jovem reside. Eu acho que, além dos aspectos econômicos que tem, evidentemente, interferência de natureza internacional, a gente precisa começar a ser um pouco mais criativo dentro da definição de algumas regras no trabalho dentro do país. E uma delas, que eu vivo me debatendo, e aproveito até aqui um professor da área de administração, diretor de uma faculdade conceituada de administração, para que a gente começasse a colocar essa discussão em debate. Qual é ela? Na verdade, a gente tem falado na própria era do ensino, a questão do ensino à distância,
Isso já é uma realidade. E eu acho que há uma grande possibilidade de a gente introduzir reformas na CLT, adotando o critério de trabalho à distância. Existem inúmeras atividades de natureza administrativa que as pessoas poderiam estar exercendo em casa, não tendo que pegar um ônibus, se deslocar um escritório de contabilidade para sentar diante de um computador e ficar digitando números o dia todo. Poderia perfeitamente estar fazendo isso da sua casa. Evitaria condução, evitaria vale-refeição, evitaria uma série de coisas. E no caso aí de gestantes ou coisa do gênero, quer dizer, a própria licença maternidade, então muitas coisas você eliminaria a necessidade de creches ou coisas desse gênero. Então a gente precisa utilizar o que se chama aí no mercado de inteligência empresarial e começar a aplicá-la de fato à legislação. Chegou a hora, eu diria, que das universidades entrar nessa discussão com profundidade. Eu até provoco o Júlio aqui um questionamento, quer dizer, como é que se trava, Júlio, no âmbito universitário, essa discussão? Quer dizer, porque essa juventude que vem aí, esse mercado de trabalho que vem aí, é o mercado de trabalho da era digital, da era online. Então, como é que a gente vai adaptar esse mercado aí convencional para esse novo público? Então, esse tipo de atividade, né, aqui no Brasil ainda é incipiente, né, mas em outros países aí já acontece isso de uma maneira até bem antiga, né, uma forma até antiga. Enfim, e no nosso caso em especial, a gente tem procurado sempre transmitir aos alunos essas opções que existem e incentivá-los a exercer a atividade com criatividade, quer dizer, buscar oportunidades. Acho aí que está a coisa. Então, assim, nós temos um foco muito grande em questão do empreendedorismo, mas não o empreendedorismo pelo empreendedorismo em si, mas de se pensar naquilo que existe dentro de uma realidade e o que é que pode ser feito para melhorar aquela realidade, ou se aproveitar daquela realidade, quer dizer, criar as oportunidades, né? Na área da educação, a gente escuta muito falar que existe uma distância entre o que a universidade forma e o que as empresas precisam. Sim. Eu entendo o seguinte, que a universidade dá os instrumentos de uma forma bem generalista, certo? Para que depois essa pessoa possa aplicá-lo às condições de cada empresa. Ou seja, ele tem que saber qual é a melhor solução para determinadas situações de uma determinada empresa. Entendo também que as empresas, por si só, deveriam também se preocupar mais em termos de desenvolver os seus funcionários. Em que sentido? Você pega um sujeito formado numa universidade, ele vai aprender a empresa, né, e sentir qual é a política da empresa, qual é a cultura daquela empresa, para poder, então, se adaptar ou adaptar os seus conhecimentos acadêmicos à empresa, né? Uma outra situação que aqui em Santos, pelo menos, a gente não tem tanto conhecimento, dessas empresas utilizar dois serviços da universidade no sentido de estar promovendo cursos rápidos de atualização de seus funcionários. Sim. Né? Que aí poderia ser à distância, que você não tiraria ninguém da linha de trabalho, da linha de produção, e que você permitiria que ele, através da realização desses cursos, pudesse pleitear um crescimento profissional na empresa. É verdade. Agora, professor Júlio, Rodolfo, você tocou na questão do trabalho à distância, né, que a CLT poderia, enfim, ser adaptada e atualizada para isso, né? A exemplo do que existe na educação, no ensino à distância. Mas eu acho que, de um modo geral, Rodolfo, hoje, com essa visão de empreendedorismo que o professor Júlio fez referência, os jovens, mesmo que a revelia da legislação, de alguma maneira estão criando isso. Os jovens, cada vez mais, aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho, principalmente no mundo virtual, eles acabam trabalhando em casa mesmo, sabe? Diretamente em casa, fazendo seus trabalhos, enfim, oferecendo serviços, né? Esses jovens acabam naturalmente, quer dizer, de certa forma, avançando nessa questão, independentemente da legislação. Então, eu acho que a coisa acaba caminhando exatamente como você disse, para isso mesmo. Na nossa época, nós buscarmos um emprego, né? Um emprego com segurança e tal. Hoje em dia não, o jovem hoje não, ele busca exatamente empreender.
com ousadia, criar a sua própria empresa. Eu acho que isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Eu também acho, Chico. Eu acho que a gente vai, quando nós tivermos efetivamente essa mudança de geração, certo, no processo do mercado de trabalho, isso vai ser natural. Mas eu me reporto ainda a um contingente, tá, de hoje quase 65 milhões de trabalhadores brasileiros. Eu diria aí que, sem medo de errar, que 1/3 disso poderia estar exercendo essas atividades já na sua casa, eliminando uma série de problemas. Hoje o problema mais que se fala nas grandes cidades e nas regiões metropolitanas é o problema da mobilidade. Agora, por exemplo, as aulas tiveram início, tá? Estão tendo início essa semana. Você vê uma transformação brutal no trânsito. Claro. Eu me recordo, o ano passado, no dia do professor, eu tive que ir a Bertioga, e de repente parecia que as cidades estavam abandonadas. Eu falei, o que fizeram com os carros? Para você ver a influência. Eu falei, bom, será que é o carro dos professores? Não. É o dos pais de alunos que ficam levando os alunos em casa. Você vê uma transformação brutal. Isso poderia ocorrer no trânsito, só que na hora que vai se pensar em trânsito, pensa em engenharia de tráfego, certo? Quando na verdade o problema, certo, está na origem. Então eu acho que nós precisávamos discutir esta reformulação, usar sim a universidade, as empresas para fazer esse treinamento, essa migração do processo, que ela é extremamente interessante. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que começar a estudar, para não se iludir, Chico, primeiro que nós temos um discurso interessante aqui na região. Eu escuto muitos pais aí, principalmente nesse período de eleição, e muitos candidatos também, dizendo o seguinte, não, que nós temos que fixar os nossos filhos aqui na nossa cidade, na nossa região. Eu não tenho filhos, mas se tivesse eu queria mais que ele fosse para São Paulo ou então para alguma outra praça em que ele pudesse lidar com profissionais mais experientes. Então a gente tem que ter essa visão de que esse bairrismo em nada contribui com o nosso conhecimento. E eu acho que a universidade pode sim e colaborar e muito. Porque, como você disse, esses empregos aí, essas estatísticas, e eu mexo com isso todos os dias, o Júlio também, através do próprio NESE, elas enganam muito. A massa salarial, por exemplo, de 2012, calculada em cima da RAS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, a de 2013 as empresas estão entregando agora, mas a de 2012 em todo o Brasil já foi tabulada, e aqui na Baixada Santista identificou que a nossa massa de salários, em 2012, massa dos trabalhadores assalariados com carteira assinada, foi da ordem de 11 bilhões de reais em 2012, distribuída entre 400 mil trabalhadores com carteira assinada, o que dá uma média que não chega a 2 mil reais. Certo? E aí eu já estou colocando também um contingente da indústria que passa um pouco. Estou falando de valores médios. Eu te pergunto, como é que se vive com 2 mil reais de massa, de média salarial numa região com os custos elevados que nós temos? Essas discussões, elas precisam ocorrer. Sem dúvida nenhuma. Agora, professor Júlio, eu queria deixar, antes de chamar o intervalo, uma pergunta para o senhor. O senhor fez referência agora que o índice de desemprego em Santos, pelo último levantamento do Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Unisanta, é da ordem de 10,4%. Da população economicamente ativa. No entanto, pesquisa recente nacional revela que a taxa de desemprego é da ordem de 7%. Eu queria que o senhor explicasse por que, no caso de Santos, esse índice é maior do que o índice nacional. Mas, depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral
pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 4 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o professor Júlio Simon Júnior, que é o diretor da Faculdade de Administração e coordenador do Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Universidade de Santa Cecília, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Professor Júlio, deixei antes do intervalo uma pergunta ao senhor para que o senhor explicasse o porquê dessa diferença entre a taxa de desemprego em Santos, que é da ordem de 10,4%, e do Brasil, que é de pouco mais de 7%. Bom, Chico, em primeiro lugar, há que se ver qual metodologia utilizada. Sim. Né? O IBGE ele tem uma metodologia que ele não considera aquelas pessoas que estão há muito tempo procurando emprego. Ele acha que aquilo já está desempregado e não vai fazer parte da população economicamente ativa. E nós aqui na Unisanta, no NESE, nós nos utilizamos da mesma metodologia aplicada pelo SEAD. Sim. Que eu vi a pessoa que está procurando emprego, não importa o tempo que seja, ele pertence à população economicamente ativa. Isso aí já dá por si só uma diferença. Depois, assim, esse resultado também é em função de uma média, é um índice médio de uma determinada quantidade de cidades, vamos dizer assim, né? Se nós pegarmos isoladamente algumas cidades, nós vamos encontrar com pesos maiores, claro, né? Então, essa variação também pode estar interferindo. Mas eu acho que a principal coisa aí é a metodologia utilizada. Como é que você considera quem é que está desempregado e quem é que está procurando emprego, né? Então, basicamente, eu vejo que seja isso aí. Com relação à nossa metodologia, desde 97 nós estamos usando essa mesma metodologia, o que tem dado até consistência com relação aos dados apurados pelo SEAD, uma vez que a metodologia seja igual, variando somente no aspecto da trimestralidade. O SEAD trabalha com um trimestre móvel, então é a média trimestral, né? E nós trabalhamos com um mês fixo. Nós estabelecemos alguns meses que são praticamente março e setembro, que são 6 meses de diferença, e na realidade nós temos uma fotografia daquele momento, como é que está o setor naquele momento. Em termos de estoque de trabalho, eu costumo dizer que se Santos tivesse só pessoas de Santos trabalhando aqui, não haveria falta de emprego, né? Mas nós temos outras cidades que vêm trabalhar, como também temos pessoas que saem daqui para São Paulo para trabalhar em outras regiões. Tá? Então, o problema, eu acho que Santos é a cidade que tem o maior estoque de emprego na Baixada. O emprego em Santos é metropolitano. Acaba sendo em função da característica da região, né? A proximidade que tem. Se você se descuidar, você já passou para São Vicente e não percebeu, né? Que não existe nada separando assim, nenhum acidente geográfico que separe. Então, haveria condições de ter trabalho para todos. E eu acho que aí depois nós vamos entrar numa outra seara, que eu acho que o Rodolfo tem mais números do que isso aí, mas não é o escopo do programa de hoje, mas é que toda essa questão da metropolização acaba refletindo em Santos, com relação a transporte, saúde, educação e tudo mais, né? Claro. Isso é uma outra... E o Rodolfo fez referência mesmo à questão da mobilidade urbana. Mas agora, só para encerrar esse tema relativo à pesquisa do NESE com relação ao desemprego em Santos, a próxima será quando, professor Júlio? A próxima pesquisa? A próxima edição será em março. Em março agora. Então o senhor já está começando a preparar, os pesquisadores já estão lá, praticamente indo nas ruas. Não é fácil fazer uma pesquisa dessa. Não, imagina. Então em março teremos novos números. Eu gostaria só de lembrar que eu lembro que no ano de 2000, Rodolfo, a pesquisa do NESE revelava que o desemprego em Santos era da ordem de 25% da população economicamente ativa. Hoje, pela mesma metodologia, estamos aí com 10%
da população economicamente ativa desempregada. Rodolfo, por que isto acontece numa região como a nossa, uma região que tem a sede do maior porto da América Latina, do maior porto do Hemisfério Sul, enfim? E que, então, segundo os especialistas todos, vive um bom momento, um grande momento. Poderia ser bem melhor. Eu como vivo diariamente analisando os dados, o meu ofício é exatamente esse. Eu tenho um certo receio quando eu vejo algum tipo de estatística meramente pela análise numérica e comparativa de uma informação com a outra. Se você não analisar contexto, eu me recordo, o Júlio estava falando da Fundação SEAD. Fundação SEAD e IBGE, por exemplo, a questão de um mês e pouco atrás, divulgou o PIB dos municípios de 2011 e comparou com o resultado de 2010. E o caso, por exemplo, de Santos, foi apurado um PIB municipal de 35 bilhões. Aí os jornais saíram, cresceu de 27 bilhões de 2010 para 35 em 2011. Aí dividiu-se pelo total da população, deu um PIB per capita elevado, mas falso. Por que isso? Porque não se atenta que dentro da questão do PIB, um dos componentes da formação do PIB são os impostos. E no caso do PIB de Santos, entram desses 35 aí, 14 deles são decorrentes do imposto de importação, que são provocados pela existência do Porto de Santos aqui e a Receita Federal. Só que você não põe o imposto de importação no teu bolso, ele não põe no dele, mas do ponto de vista estatístico ele aparece como se fosse uma renda per capita. Então essas distorções precisam ser corrigidas, porque senão a gente passa informação equivocada para a população. Quando eu disse aqui dessa massa salarial de 2012 da RAIS, de 11 bilhões, é importante que se diga o seguinte: 47% dessa massa de salários estão em Santos. Ainda há uma concentração muito forte da economia e da renda em Santos. Basta acordar cedo e ficar ou na ponta lá do Zé Menino e vendo o deslocamento do pessoal de São Vicente para cá, ou ficar na outra ponta do mapa lá na balsa, vendo as balsas chegando, o universo de bicicletas que chegam dentro da cidade. São o quê? As pessoas que vão trabalhar na faxina, que hoje a faxineira em média está ganhando R$100 aqui para fazer uma faxina. Então há um mercado. Agora, houve também a mudança da legislação com a criação do microempreendedor. Muita gente que estava no processo da marginalidade, que dizia quando ia nessa pesquisa que era um desempregado, porque ele estava numa economia informal, ele simplesmente agora não é, porque ele virou um microempreendedor. Então, ocorreram algumas situações. Agora, o que eu queria fazer um apelo, aproveitar esse programa, até porque sou... mas assim, de certa forma vinculado aí à própria criação do NESE, em si, que é o núcleo de estudos aqui da Universidade de Santa Cecília, eu acho que as prefeituras, de um modo geral, elas deveriam investir mais na informação, na coleta e na análise de informações com núcleos desta natureza do NESE. Embora seja suspeito para defender aqui o NESE, por razões óbvias, eu digo o seguinte: não dá, em termos estatísticos, para a gente ficar esperando que o IBGE divulgue determinadas coisas, que a Fundação SEAD divulgue. Quando temos profissionais capazes na região. Você tem que ter agilidade. Eu vou citar aqui rapidamente um dado que eu estava coletando ontem, quando eu fiz os 11 anos de levantamento dos investimentos das estatais e das estatais portuárias. Tá? Dos quase 700 bilhões que foram investidos com recursos do Tesouro Nacional nas empresas estatais federais, a área portuária, ou seja, as 7 companhias docas, incluindo a Codesp, ficaram com 0,33. É absolutamente humilhante. Um segmento com uma vinculação direta no resultado da balança comercial ficar com 0,33%. Pior do que isso, e do pouco que sobra, certo? Do pouco que ainda é destinado para as estatais do setor portuário, nesses 11 anos, daquilo que estava disponível para elas gastar, elas só tiveram a capacidade de gastar 28%. A Codesp aqui, que eu vivo falando, o ano passado deixou
perdeu no orçamento da União, deixou de usar 284 milhões que estavam lá em seu nome para ser usado. Muito provavelmente daqui a um mês a Codesp vai estar, como todas as empresas, divulgando o seu balanço, como fez ano passado, apresentando um lucro de 199 milhões. Primeiro que é uma ofensa, uma empresa com tantos problemas estruturais apresentar um balanço com lucro de 199 milhões. Depois não diz para a sociedade que deixou de utilizar 284. Aí eu falo, nesses 11 anos que eu me refiro, só a Codesp deixou de usar, em valores atualizados, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Você imagina, independente da melhoria da atividade portuária... É o orçamento da cidade de Santos. Independente das melhorias de infraestrutura que nós teríamos no Porto, seria 1 bilhão e 900 milhões a mais que estaria circulando na economia local, regional, gerando emprego, gerando renda, gerando toda essa atividade. Aí eu pergunto, onde estão as autoridades? Elas estão discutindo aí onde vão ficar os caminhões na próxima safra. Vão ficar entupindo mais uma vez as ruas, porque o problema não está nos caminhões, o problema está na origem. Certo? E os nossos deputados, ao invés de ficar levando comitivas de prefeito para falar com o vice-presidente da República, para receber mais promessas, se fiscalizassem o orçamento, estariam vendo que dinheiro tem. Perdemos 284 milhões, a Codesp, e o prefeito de Santos precisa ir a Brasília para pedir financiamento para uma obra da entrada da cidade. O dinheiro que era de graça nós não usamos. Agora nós vamos pedir um financiamento que a Codesp foi incapaz de utilizar. Agora, tanto, professor Júlio, tanto o ministro dos Portos quanto a Codesp, enfim, as autoridades do setor portuário garantem que a questão dos mega congestionamentos do ano passado, este ano nós não teremos. Os caminhões serão todos monitorados, vão ficar em pátios reguladores, ou seja, nós não teremos problema nenhum. A super safra está chegando e com toneladas a mais do que o ano passado. Será que esse problema vai ser resolvido, professor Júlio? Olha, eu não tenho bola de cristal, mas acertaria dizer que não vai ser resolvido. Nós vamos ter novamente aquele estrangulamento no trânsito de quem chega a Santos, quem se dirige à área portuária, enfim. A cidade vai sofrer como sofreu o ano passado. Vai. E as rodovias não é de agora, né? O problema nosso aqui é a infraestrutura para suportar isso tudo, né? A cidade cresce, tem um aeroporto e tal, mas para você ter esse porto, você tem que ter uma estrutura, uma infraestrutura que te permita fazer com que essa produção escoe da forma mais rápida, porque o tempo parado é custo, tá ocasionando custo também. E aí entra aquele tal custo do Brasil que a gente sempre reclamou aí do porto, né, das atividades portuárias, que já houve casos aí de muitas remessas de mercadoria para fora sendo direcionadas para outros portos, porque não dá para usar o Porto de Santos pelo preço que ele apresentava em termos de custo. Enfim, há que se pensar nisso, porque dentro desses dados que o Rodolfo Amaral apresenta, é lamentável que agora, você deixe um dinheiro desse sair sem utilização. Perdermos esses recursos, que diversos problemas, não apenas a entrada da cidade, mas também a questão do mergulhão e tantas outras obras importantes, estruturantes, já estariam resolvidas com a aplicação devida desses recursos destinados à Codesp. Mas a presidente Dilma disse que não vai haver gastança neste ano, tá certo, em função do ano eleitoral, mas tem a Copa do Mundo antes da reeleição. E o que se gastou e o que vai se gastar ainda por conta dessa Copa do Mundo não é brincadeira. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada
está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo! Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí, Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 4 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o professor Júlio Simões Júnior, coordenador do NESE, o Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Universidade de Santa Cecília, e também o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. Aliás, Rodolfo, temos este ano, além do Carnaval em março, da Copa do Mundo em junho, temos eleições gerais. Você acha que a economia vai ser o grande tema de debate na eleição? Ou teremos os candidatos vão eleger outras prioridades? Porque, do jeito que a situação vai, perdendo posto de trabalho na indústria, a inflação subindo, tá certo? O Brasil, a crise mundial, quer dizer, bolsas de valores despencando, enfim, a economia claudicando. O presidente Dilma diz que está tudo indo bem, que está tudo no rumo, a economia está tranquila. Pergunto a você, este vai ser o grande tema da eleição? Eu não tenho dúvida, como também não tenho dúvida que a atual presidente aprendeu com o anterior a ser surfista, porque para ela também é uma marolinha, né? A crise também é uma marolinha. A marolinha está aparecendo aí com todos esses indicadores. Evidentemente, a oposição não vai deixar esses assuntos em segundo plano, vai explorá-los, mas eu acho que muito mais do que a exploração pura e simplesmente de um debate político, eu acho que os candidatos, assim, eu espero que desta vez venham, pelo menos alguns deles, com um plano de metas delineado. Eu não me iludo mais, eu convivo com essa atividade pelo menos há 30 anos, e não me iludo mais com essas falsas promessas de campanha, essas soluções milagrosas que em 4 anos de governo se resolve um problema. O problema do Brasil é absolutamente estrutural. Um país que tem fechou aí o ano passado com 2 trilhões e 200 bilhões de dívida pública interna e que paga mais de 200 bilhões por ano de juros dessa dívida, evidentemente, por mais que aumente, eleve imposto, sempre apresentará essas deficiências. Claro, alguns assuntos vão ser mais destacados. A saúde é um deles, tá? É o dia a dia dos reclamos. A segurança pública igualmente. Ontem até o próprio filho do governador acabou envolvido aí numa situação de tiroteio. Enfim, eu acho que esses temas estruturais têm que ser discutidos com profundidade, mas também acho que a imprensa, os órgãos de informação, as universidades, precisam colaborar com essa discussão. Nós, chamados formadores de opinião, temos uma responsabilidade maior com relação a esse contexto. Tivemos a felicidade de ter acesso à informação, de ter uma formação de nível superior e precisamos utilizar essas informações para que as pessoas, os eleitores que não tiveram a mesma oportunidade não caiam aí no canto da sereia, porque a tendência vai ser exatamente essa mesma velha discussão também da privatização ou não. A Petrobras que ia fazer um milagre, aí a Petrobras, as ações caíram, a produção foi menor do que a do exercício anterior, quer dizer, com todos esse investimento, um plano de negócio que já foi alterado 4 vezes. Quer dizer, essas explicações a presidente vai ter que dizer, porque na última campanha a Petrobras parecia que ia salvar a lavoura, e não aconteceu. Professor Júlio, mas a presidente diz que a economia está no rumo, hein? Ela não quer gastança desenfreada aí neste ano eleitoral. Como é que você acha? O que você acha que vai acontecer neste ano eleitoral particularmente? Eu acho que a coisa vai bem por aí, né? Explorar essa questão da economia
que você, até que ponto decolou o tal do PAC, que a infraestrutura está aí ainda toda, né, precária. Questão da saúde, diariamente a gente vê essas questões aparecendo na mídia, não se resolve, né? Aí a reportagem do início do programa, até o conforto necessário para problema relativamente simples, né? Quer dizer, existe o aparelho, mas não tem a manutenção, não adianta. Quando você, na sua casa, você compra um equipamento de ar-condicionado, você sabe que vai ter que fazer manutenção, né? Então você tem que estar prevenido para isso e saber quem é que vai te fazer esse serviço. Pelo jeito aí, nada. Segurança pública é outro item que está deixando a desejar. Enfim, agora, há quanto tempo que a situação persiste? Né? Há quanto tempo? E se a gente retroceder, quantos daqueles que estão hoje aí no poder, né, já estavam lá atrás e nada fizeram? Seja aí o nível que for, seja deputado estadual, federal, senador, enfim, né? Então, ninguém vê, enxerga aí, só a mídia que enxerga e só a população que sente, não é? Então, assim, você escuta falar em escândalos e mais escândalos, esse dinheiro nunca retorna, né? É um dinheiro que você poderia estar aproveitando para endireitar a questão da saúde, principalmente, que você tem uma saúde, se você faz uma saúde preventiva, você não gasta muito, né? E aqui não tem nem isso, né? Enfim. Então, assim, vai ser com base, sim, na economia, porém, eu acho que o telhado não está, assim, de aço, não. Está com telhado de vidro, porque tem coisas aí que vão ser jogadas, sim, principalmente esse valor da Petrobras, que antes era tida como uma empresa estatal modelo, né? E, certamente, se você comparar uma indústria ou uma empresa particular de uma empresa estatal, você vai ver que existe uma diferença gritante para melhor para a iniciativa privada. E não é questão de ser privatista ou não, mas a questão é de uma realidade, como é que é administrado. A empresa que tem dono, a empresa que não tem dono, que é nacional. Exatamente, né? Que aí não tem manutenção, não tem conservação. Aliás, a presidente Dilma Rousseff, Rodolfo Amaral, ela foi sempre apresentada, quando da primeira eleição, como uma grande gestora. Ela foi apresentada pelo ex-presidente Lula como uma grande gestora, mãe do PAC, enfim, como uma gestora eficientíssima no Ministério de Minas e Energia, depois na Casa Civil. E o que se vê hoje na condição de presidente não é bem assim. É uma pessoa que, ao que se sabe, exige, dura, cobra e tudo mais, mas a eficiência na gestão, nós temos exemplos de que o Brasil vai mal das pernas. Primeiro que mesmo ela foi apresentada por Lula, pelo Lula como uma boa gestora, mas pela oposição o pessoal lembrava que ela quebrou uma empresa de 1,99, né? Ela não conseguiu capaz de administrar uma lojinha de 1,99. Agora, do ponto de vista do cargo, do exercício do cargo da presidência da República, além da estrutura da máquina pública federal ser uma estrutura monstruosa, só estatais nós temos 74 estatais, 22 no grupo Eletrobras, 23 no grupo Petrobras, mais 7 do setor financeiro e 21 de outras áreas. Então, a estrutura é muito grande. 20 mil cargos de confiança. Mas quando você ganha a eleição, você vai ter que governar com o Sarney, com o Renan e companhia limitada. Alguns já estão indo presos, já estão se livrando de alguns, já conseguiu se livrar de alguns. Mas estão pagando a multa, viu? Facilidade para pagar a multa. Na verdade, multa de 1.600.000 é fácil, rápido pagar a multa. Então, Chico, eu acho que essa discussão, eu acho que na medida que nós aqui da imprensa, dos meios de comunicação, aperfeiçoarmos este debate, sermos mais exigentes com os candidatos que muito certamente passarão por este programa e por vários outros, certo? Aí a gente vai começar a mostrar o seguinte, o que é só discurso, o que é qualidade, porque chega de falsas promessas. Algumas coisas básicas, enquanto não se investir o mínimo do PIB na educação, o mínimo do PIB na saúde, enquanto não identificar que uma boa parte da insegurança pública hoje tem origem lá numa estrutura familiar, certo? Numa gravidez precoce que coloca, certo, filhos de mães de 10 a 19 anos, 1.200.000 crianças todos os anos, certo, neste país.
crianças, 1.200.000 crianças nascem filhas de mães de 10 a 19 anos. Por melhor que seja a condição financeira dessas mães, a questão intelectual, a formação, elas não estão preparadas para dar a criação para esse filho. Ou seja, 1.200.000, você vê, em 10 anos nós estamos falando de 12 milhões de crianças, certo? E em 15 anos, nós temos aí, certo, não vamos dizer que todos vão virar infratores, mas de um universo de 20 milhões de crianças que nasceram nessas condições nos últimos 15 anos, certo? Se 1% virar infrator, nós temos 200 mil novos infratores nesse país. E se não for discutido isso, certo? Não vai adiantar aumentar o investimento na carceragem, na polícia repressiva, porque não tem. Hoje em dia, a gente está literalmente com medo de ir na esquina. Eu estou ficando com medo de sair à noite na rua, 10 horas da noite, estou começando a me recolher. Por quê? Porque a gente para no sinaleiro e fica olhando para os lados. Eles não sabem mais se o cidadão vai pedir esmola ou se ele vai tirar um revólver e vai lhe apresentar. Enfim, essa insegurança, principalmente nas regiões metropolitanas e nas cidades altamente adensadas, ela é cada vez maior. No Guarujá não dá para ir mais pelo túnel da Vila Tilda, em São Vicente não dá mais para pegar aquele trecho da Imigrantes. Quer dizer, são todos os dias. Pegar o jornal todos os dias tem incidência, tem fatos dessa natureza. Sem dúvida você tem razão, Rodolfo. Estamos ficando literalmente ilhados. Né? Se você não pensar em planejamento familiar no Brasil, controle da natalidade, fica difícil. Apesar de todas as restrições que possam haver, ideológicas, religiosas, etc. Mas o fato é que impõe-se no Brasil, é um imperativo o controle da natalidade e o planejamento familiar. Do contrário, vai ser muito difícil. Professor Júlio, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas enfim, somos limitados pelo tempo. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença, professor Júlio Simões Júnior, que é o coordenador do Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Universidade de Santa Cecília e diretor da Faculdade de Administração de Empresas, também da Unisanta. Teremos a nova pesquisa de desemprego no mês de março e logo o professor Júlio volta para divulgar os dados. Está certo? Combinado, professor? Estou às ordens. Está certo. Muito obrigado pela sua presença, viu, professor? Obrigado a você, Chico. Está certo. Rodolfo Amaral, mais uma vez, obrigado pela presença. Você, obrigado. Como sempre, nosso comentarista, Rodolfo Amaral. Obrigado a você, Chico. Eu queria aqui de público dar os parabéns aos santistas, aqui a todos os cinegrafistas que ficaram curtindo de mim nos 5-1. Vai ter volta, só isso. Rodolfo Amaral, além de um brilhante jornalista, comentarista, é também um corintiano daqueles. Andou meio chateado e nós brincamos com ele, mas nós santistas, está certo, educadamente, essa manifestação do Rodolfo Amaral. Muito obrigado, viu, Rodolfo? Direito de resposta. Direito de resposta do Rodolfo Amaral. Obrigado a Paula Vaparelli, a toda a equipe técnica de santistas do glorioso Santos Futebol Clube, e também a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.